nós vamos tentar, de certa forma, dizer o que está acontecendo hoje no sistema prisional. É público e notório, vocês têm acompanhado pela mídia, aí, falada, escrita, o que está acontecendo hoje no sistema prisional brasileiro. Quando a gente fala sistema prisional brasileiro, é claro que a gente não fala só de São Paulo. Existe uma superlotação, não existe local para todo mundo. O sistema punitivo brasileiro ele está cada vez mais forte. Para vocês terem ideia, na reforma do Código Penal, já estão tentando incluir mais 200 crimes. E esses 200 crimes apenados, com desde pena restritiva de direito a pena de liberdade. Então nós temos que refletir sobre o sistema prisional brasileiro. Para vocês terem uma ideia, hoje, um preso ele custa para o Estado. O som está um pouquinho ruim, está ruim para vocês aí? Está dando uma. Estão ouvindo bem? Está ruim, não está? Está dando um. Estão ouvindo bem, não? Você fala um pouquinho mais longe, ele fica um pouco fora. Se ficar sem microfone, está melhor para vocês? Não? Mas pode. Então vamos lá. Coloca na mão, aí acho que está dando microfone. Se o senhor não colocar a mão aqui, não dá não. Vamos ver lá. Melhorou um pouquinho. Para vocês terem uma ideia, hoje, um preso para o sistema prisional, independente do Estado, que é muito pouca diferença, ele custa em torno de R$ 1.800 por mês. Uma vaga para a universidade pública, ela custa para o Estado em torno de R$ 700 a R$ 800 por mês. Para o ensino médio, uma vaga custa em torno de R$ 350 mais ou menos por mês. Então, vê como que a coisa é ruim, você manter pessoas presas. Bom, mas aí a pessoa cometeu um crime, tem que ser preso. A cultura prisional brasileira, ela é difundida de várias formas, de alguns formadores de opinião. Isso aí eu não vou entrar no mérito de cada um, porque opinião a gente não discute. Mas quando se trata de matéria de Estado, onde todos nós somos envolvidos e todos nós pagamos por isso, fica difícil a gente aceitar certas coisas. Então, por exemplo, hoje no sistema prisional brasileiro, o índice de retorno de criminalidade daquelas pessoas que ficam no sistema e vão para a chamada ressocialização, que eu acho isso uma tremenda besteira, você falar em ressocializar. Ressocializar, você tem que estar ressocializado na sua sociedade. A partir do momento que você fala em ressocialização, é porque você está trazendo e está admitindo que alguém foi para algum lugar, que de repente saiu daquela personalidade e voltou um outro. Então, quer dizer, saiu um monstro e vai voltar. Ressocializar o quê? Isso é uma imbecilidade. Mas algumas pessoas, isso é um conceito pessoal, que diz que não, que a ressocialização é uma forma de trazer de novo aquela pessoa que estava na sociedade a se entrosar novamente nos meios sociais e jurídicos. E os senhores sabem que, para quem estudou direito, estuda direito, a nossa ciência é uma ciência jurídica social. Nós adaptamos a lei à sociedade ou a sociedade às leis, depende de cada caso. Então, vocês percebem que dentro do sistema prisional, nós temos essa coisa da ressocialização. Então, a pessoa está lá, foi presa, foi tirada do convívio social por um flagrante qualquer. Esse flagrante, como o próprio nome já diz, a flagrância, no momento, naquela coisa quente, ele é tirado da sociedade abruptamente, levado por um centro de detenção provisória, depois de passar sumariando, às vezes, numa delegacia, e já é preso naquele momento, não tem perdão. Até ele ser julgado, até naqueles 81 dias que ninguém cumpre, passa para 90, 140, dependendo do crime que foi cometido, até a análise do juiz, do DIPO, e um habeas corpus eventualmente impetrado, essa pessoa fica presa sumariamente. A partir desse momento da prisão, ele já perde alguns direitos que são ilegais, porque todo mundo sabe, aí não sei quem é advogado, que está estudando direito, só é considerado culpado após o trânsito julgado da sentença. A prisão preventiva e essa prisão temporária é uma arma muito poderosa na mão de pessoas que
na hora que vão decidir sobre a prisão, eles não olham como um ser humano, eles olham aquilo como mais uma forma de você tentar conduzir a sociedade para alguma coisa mais nobre. Por exemplo, vamos tirar da sociedade alguém que cometeu um crime e que a opinião pública se motivou a fazer certos protestos, alguns grupos pessoais, alguns grupos empresariais, que de repente vem à tona e falam: olha, na minha porta eu não quero ninguém fumando crack. Na minha porta eu não quero ninguém chegando lá porque vão roubar minha loja, vão destruir a coisa. Tem razão também essas pessoas. Mas quando se coloca a coisa com efeito que nós chamamos do direito, para quem conhece erga omnes, aquele que contamina todos, de certa forma, precisamos ter muito cuidado com essa coisa, com essa conduta prisional. Juízes, promotores, operadores do direito, a gente vê defensoria pública, advogados, nós que militamos na área criminal, a gente vê que tanta gente que está presa não deveriam estar ali. É porque eu sou humanista, então eu vou dizer para vocês, eu não fico em cima do muro, eu sou totalmente contra a cadeia. Mas é uma utopia hoje você falar: puxa vida, nós temos que prender alguém, o cara cometeu alguma coisa, é um louco, e precisamos tirar ele da sociedade. Não sou contra a medida disciplinar, mas sou contra a masmorra que se encontra hoje nos presídios brasileiros. Eu conheço quase todas as cadeias no Brasil e algumas no exterior, e eu fico, cada vez que eu entro num CDP, porque eu, como conselheiro e ex-presidente do Conselho da Comunidade, que é um conselho que visita presídio e apresenta relatório para o juiz da execução. Então, toda vez que eu entro numa cadeia, você percebe lá onde tem uma cela para 6 pessoas, tem 40. As pessoas dormem em pé, enquanto umas dormem, outras ficam em pé, então dorme de conchinha, que chama, um virado para um lado, outro virado para o outro. E isso é uma forma degradante dos direitos humanos. Eu não estou entrando no mérito aí que o cara foi lá, matou uma criancinha, estuprou, cortou a cabeça. Eu não estou aqui para falar do crime, nem da criminologia. Estou para falar do sistema prisional. Depois a gente abre um debate e vai ser natural que alguém vai se manifestar e vai dizer: poxa, mas aquele cara destruiu uma família. E é verdade. Quando você tem alguém vitimado na família, a primeira coisa que também as pessoas falam, mesmo os meios de comunicação, é vir dizer: puxa vida, esse pessoal dos direitos humanos procura o bandido, passa a mão na cabeça deles, mas na família ninguém vai. Não consegue diferenciar o que é assistência social e o que é direitos humanos, o que é o controle da violência. A gente não controla a violência na rua, nós não somos policiais. E hoje você vê que o ser humano ele tem um lado, hoje eu não posso utilizar um termo comum que se usava antes, vai ter um lado difícil da gente compreender, porque a pessoa às vezes um agente público comete um ato ilícito e você filmou ele, você ouviu a voz dele, ele pegou o dinheiro, pôs lá na cueca, ele foi lá no cara, ele deu uma facada, ele deu um tiro, você viu, você filmou. Agente público às vezes de alto escalão, no nível de coronel, de delegado geral, isso em nível de Brasil. E você começa a conversar com esse tipo de gente e fala para ele: escuta, você, lá na cadeia, você pegou o rapaz, esbofeteou ele, levou lá para o fundo, você deu um choque elétrico, você pendurou ele lá no pau de arara, Ele fala: imagina, eu nunca fiz isso. Eu nunca usei a viatura da polícia para fazer determinada coisa. Você vê a mentira descarada de, às vezes, um torturador que está no meio de nós aqui e que nega veementemente aquela coisa que ele acabou fazendo. Isso existe muito no sistema prisional entre os agentes. Eu não vou colocar todo mundo na mesma... não vamos colocar todo mundo no mesmo saco aqui das coisas, mas é comum a pessoa fazer e negar. Então essa prisão em flagrante, ela é perigosa, e essa arma que o poder público tem da prisão preventiva e da prisão temporária é pior ainda. Não se isola as pessoas como fala, isso é mentira.
vai pegar uma determinada pessoa que vai sumariar, fala, vamos jogar lá no CDP de Pinheiros, vamos colocar no CDP de Guarulhos. Aí tem a inclusão, fica lá 8 dias sem receber visita, sem nada, depois joga o cara no convívio. Hoje o convívio é uma outra sociedade. O elemento saiu da sociedade que ele fazia parte, trabalhava ou não, e naquela coisa de minuto, como todo mundo tem, mas ninguém tem o mesmo perfil. Então, de repente, num ato impensado, você acaba fazendo alguma bobagem. Você quebra um determinado objeto na suma casa, você bate no seu filho, você às vezes empurra alguém num jogo de futebol mais forte, numa dança, um balé para as mulheres, ela levanta a perna um pouco mais forte e bate no queixo da outra, derruba, cai no chão. Se o crânio dela for haploide, ela morre, se for diploide, ela tem uma lesão corporal. E isso não é analisado. Não existe uma comissão técnica de avaliação quando a pessoa entra na cadeia. Tem quando ela está lá, ou quando ela sai. Quando ela vai sair, a comissão técnica vai analisar. Então, vocês terem uma ideia, que eu estava falando e fiz esse retórico todo, que no sistema, no Brasil, de 5 a 8% da população carcerária é perigosa. 45% da população carcerária no Brasil estão presos por roubo, furto, latrocínio, estelionato e outros crimes. E o restante, pasmem, tráfico de drogas. Inclusive, os presos estrangeiros que ficam na P1, eles estão presos por tráfico de drogas, que, aliás, é uma outra coisa absurda, a conivência da sociedade e dos poderes constituídos, você ficar prendendo traficante. Você fala, pô, vamos liberar as drogas? Não sou eu a pessoa certa para dizer isso. Mas o que eu digo da conivência é que vocês percebem aí em vários locais, nos bairros, nas cidades, nas periferias e até nas sociedades, nas melhores sociedades, vocês percebem que a droga está correndo solta. É festinha de rico, é carreirinha de cocaína, é maconha, ácido. A polícia passa no centro de São Paulo, vê o pessoal fumando crack, fumando maconha, cheirando cocaína. Se vocês saírem daqui depois da palestra, vocês vão ver isso aqui do lado. Então existe uma conivência com aquele dependente de droga. Não é uma incoerência você ficar querendo prender pessoas que vendem droga como traficante, 2, 3, 4, 5 pino, compartilha com alguém e enche a cadeia, e hoje a população carcerária do Brasil de tráfico de drogas representa 53%. E você não vê um traficante que tem um Boeing, que tem uma conexão internacional, você só vê preso, desculpe o termo, negro, pobre, prostituta, e você vê que foram presos como traficantes. Eu militei em tantos processos que a polícia, quando pegava alguém na rua, lá com 2, 3 cigarros de maconha, primeira coisa que os policiais faziam, iam na casa dessa pessoa, ou por denúncia ou não, chegava na casa da pessoa, entrava, arrebentava tudo lá dentro, e se não encontrava, plantava, e se não tinha ninguém para prender, prendia a mãe, prendia a avó, prendia o pai, e o cara caía dentro do sistema e ficava lá. Então, eu te pergunto, eu nunca fui juiz, eu sou conciliador do Tribunal de Segunda Instância, e eu, às vezes, pela leitura de um processo, eu vou na peça inicial, que é o inquérito policial, vocês percebem que é uma arbitrariedade tão grande certas prisões. Vocês que são estudantes de direito, ou vocês advogados, não vou subestimar ninguém, mas você pega, por exemplo, hoje, o que virou moda. A Constituição, ela garante para todo mundo o direito de ficar calado. Ninguém precisa produzir prova contra si mesmo. Você pega determinados policiais, aí, tanto do civil como militar, que quando eles fazem uma prisão, isso ficou bonitinho, está até passando na televisão agora, é tão aberrante, tão inconstitucional, tão vergonhoso, que eu com 62 anos, militando já há 35 anos nessa área, eu fico descrente e chego à conclusão de que o ser humano é uma experiência que ainda não deu certo.
porque é uma coisa terrível. O policial pega alguém na rua e começa lá, policial militar, já chama o cara, ô ladrão, é o nome dele. Ô ladrão, o que você estava fazendo? Onde é essa droga? Onde você estourou esse caixa? Onde você pegou essa grana? Dá umas porradas no cara, joga dentro do carro, vai na delegacia, na central de flagrante, joga lá, vem o delegado. Tem que presidir o inquérito, às vezes o delegado não está lá, quem faz é o escrivão. O delegado só assina. O cara não está assistido por ninguém, nem por um defensor público, nem por um advogado. E a confissão informal. Olha o absurdo do Estado de Direito que nós vivemos. Confissão informal. Aquela confissão informal que aquele sujeito deu para o policial, ela vale para efeito de condenação. Então vai lá você que é idealista, graciosamente ou não, dependendo do patronato que você vai fazer, você olha para o cliente e você vai na audiência, o promotor dá uma lida, você fala, excelência, o doutor, promotor a gente não chama de excelência, excelência é o juiz. Doutor promotor, essa confissão informal, ela é nula de pleno direito. Não, doutor, isso já é aceito, mas é inconstitucional. Mas ele falou porque ele quis. Não tinha ninguém assistindo ele. Ele falou que ele quis com uma ponto .40 no meio do ouvido. Entendeu? Ele falou porque ele quis, até eu falaria. Né? Então, eu estou dizendo isso para vocês entenderem depois onde que a gente vai continuar nessa coisa que se fala da democracia e do Estado de Direito, que acostumou a viver com o estado de exceção. Isso é muito grave. E o sistema penal brasileiro, ele é um estado de exceção. Por quê? Depois de tudo isso que vocês ouviram, essa mesma pessoa vai para o sistema prisional. Estava fumando maconha, não era traficante. A família dele passa a ser humilhada para fazer a visita. Pai, mãe, irmão, se cadastram. No dia da visita fica numa fila. Um só desgraçado lá fora para poder entrar. A lei de execução penal determina que quem foi preso, ele fica preso sob o juiz da execução do local. Então, se é de São Paulo, você fica em São Paulo, mais próximo da sua casa, justamente para facilitar a visita. Isso não acontece. Pega o cara aqui e joga ele lá em Iaras, joga ele em Araraquara, joga ele lá no fim do mundo. E a família, às vezes, pobre, precisa pegar um ônibus, precisa ir visitar essa pessoa, tem que dormir, às vezes, na cidade, vai de um jeito para voltar do outro, acaba sofrendo as sanções punitivas que o seu ente acabou tomando. Bom, essa pessoa ela entra no sistema prisional. E quando ela chega no sistema prisional, ela já toma, além da prisão em flagrante, ele já toma um castigo inicial. Qual é o castigo? É a inclusão. O que é a inclusão? Ele vai ficar lá num canto até ele poder, nesses 8 dias, falar, puxa vida, estou aqui num lugar bacana, legal, todo mundo pedalando. Pedalando é o cara indo e voltando num layout horizontal. Se fosse um layout redondo, o cara ficaria louco. E depois de 8 dias, dependendo do comportamento dele, ele vai para o chamado convívio. E nesse convívio, quando ele entra lá, ele tem um linguajar próprio, ele passa a ter uma liderança daquele raio que ele está, que é o tal chamado faxina, que é o cara que cuida do raio, e às vezes até da própria cela. Ele, para entrar na cela, ele pede licença para os amigos dele. Às vezes tem que colocar a mão para trás. Fala, pessoal, dá licença de eu entrar no barraco. Legal pra caramba, né? Pô, legal, vou entrar no barraco. Dá licença de eu entrar no barraco e vou ficar aqui. Tem um lugarzinho para mim, cara, tem no chão aí para você. Que cabe 12 pessoas, nós estamos em 40, você é 41. Então tem um papelão aí para você. Se tiver alguém aí da SAP aqui no meio, vai falar, pô, isso é mentira. Uma pena, vai falar mentira, a gente pode até conversar depois. Porque quem está dentro de cadeia sou eu e não preso. Quem sabe um dia, falando tudo isso, eu acabo ficando lá dentro, mas eu já vou ter experiência e não vou pedir licença para entrar, pode ter certeza. Então, o que acontece? Essa pessoa, ele sai do novo ordenamento social. Ele saiu dali porque ele cometeu um crime. Então a sociedade inclui todos nós e nada individualmente, é sempre coisa coletiva.
A sociedade, ela tem ela é induzida a compreender de forma diversa isso. Não é cadeia, o cara tem que sofrer, ele vai comer, ele vai ter 5 refeições por dia, e ele vai comer, beber a nossas custas, e uma tremenda bobagem, porque o cara está preso, ele precisa comer também. Então o que acontece? Esse elemento, ele chega lá dentro, daqui a pouco tem um cara fumando maconha lá dentro. Aí fala para ele, escuta, você precisa falar com alguém da sua família? Preciso fazer um contato, tá? Aqui o negócio é meio feio e tal, mas a gente tem a empresa aqui que administra as drogas e a telefonia celular. Então, se você precisar de alguém ligar para a sua família, você vai ligar. E o cara começa a dever na cadeia. Cada telefonema que ele dá é uma dívida. E se ele fumar maconha, é franqueado para ele primeiro a maconha, depois a cocaína. Como eu disse, se chegar alguém aqui da SAP, se tiver alguém, vão falar, esse cara é louco. Mas não é a pura verdade. E é claro que não é assim totalmente explícito. Eu, quando fui recentemente visitar um CDP de São Paulo, aliás eram 3 CDPs, no dia eu fiz as 3 visitas, e hoje o DEPEN ele franqueou para nós a entrada de máquina fotográfica, porque a gente não podia entrar. O sistema, eles são tão transparentes, tão verdadeiros, que cai na mesma história que eu falei para você dos agentes que roubam, que matam, que assassinam, e falam, não fui eu, e você tem a gravação que era ele. Então o sistema ele é tão seguro que ele não deixa você fotografar. Por quê? Se você é verdadeiro, se você não tem nada que esconder, você libera. Vocês querem fotografar a cadeia? Vamos fotografar. Vamos ver o que acontece. Então, quando a gente entra em cadeia, a gente fica horrorizado para ver isso. E nesses CDPs que eu estive lá, nós fomos logo após uma rebelião e percebemos isso nessa coisa do faxina mandar. Por quê? Você virando devedor deles, você é obrigado a fazer parte de algumas ordens que são dadas lá dentro. Aí se divide o presídio em facções. Uma que é PCC, outra que é neutra, outra que tem outra denominação. E aí as pessoas negam isso também. O Estado nega isso. Eu quero deixar uma coisa clara para vocês, que o Estado somos nós. Nós somos o Estado. E nós temos contra nós agentes do Estado. Deixar uma coisa bem clara isso. Quando o pessoal fala do Estado, eu não aceito muito, porque eu sou Estado também. Coisas erradas acontecem por agentes do Estado, concursados ou não. Porque tem muita gente em cargo de confiança aí, nível de secretaria, secretária de Estado, secretaria de Estado, que não são concursados, têm a sua qualificação. Muitos têm o QI elevado. Você sabe o que é o QI, né? Que é o que indica elevado. E acabam ficando no local, que até me lembra o personagem que o Gil Gordo fazia, no tempo que o Delfim Neto, como eu disse, eu tenho 62 anos, vocês são jovens. O Delfim Neto foi ministro da Agricultura. E o Jô Soares fazia um personagem que ele falava, ô ministro, o milharal está milharando, o arrozal está arrosando, porque o ministro não sabia nada da agricultura. Então, muita gente que está no sistema não sabe nada do sistema, não conhece direitos humanos, só conhece a teoria, não conhece a Constituição e passa a trabalhar no estado de exceção, que o pior de tudo na minha vivência, eu não sou dono da verdade, é a conivência do Poder Judiciário. Hoje você tem no Poder Judiciário juízes para a democracia, você tem juízes conservadores, você tem juízes mão pesada, você tem juízes liberais. Teve um juiz recentemente que chegou numa cidade, ele viu o excesso de gente na cadeia, ele soltou todo mundo. No outro dia, ele foi afastado. Recentemente tivemos um caso também, próximo de Goiânia, um juiz que entrou também, ele até chorou quando ele foi para a execução,
E quando ele entrou, ele falou assim: eu não posso pactuar com isso, isso é ilegal. E foi, soltou metade do pessoal da cadeia. Fez um mutirão e tinha gente cumprindo pena de ponta a ponta, que a gente sabe que ponta a ponta, o indivíduo foi condenado a 4 anos e 6 meses, ele cumpriu 4 anos e 6 meses. Muitos passam por cima da progressão. A progressão é um direito, mas o juiz não é obrigado a dar, dependendo do comportamento. Esse direito, ele é pleiteado quando o criminoso ele é primário, de bom antecedente, que o crime dele não foi muito grave, ele não tem, não oferece muito risco à sociedade, não tem muita periculosidade. O juiz da execução, quando ele vai analisar o caso, ele pega esses antecedentes, comportamento de cadeia, o boletim informativo que sai dentro da cela, e em cima disso, ele concede ou não a progressão. E a progressão nunca é direta. Você não sai no regime fechado para o regime aberto. Você tem que sair primeiro para o semiaberto e depois para o regime aberto. Só quando você cumpre de ponta a ponta que você tem o direito de sair nessa liberdade. Então, o que acontece? Por que o sistema está inchado? Fora a cultura prisional que nós temos hoje no Brasil, tudo se prende. Tudo se prende. Qualquer coisa, cadeia. Vocês percebem que qualquer delito que se faz, não, é cadeia. Está passando no Congresso, cadeia. Na Assembleia, os deputados, cadeia. Vamos prender, vamos prender. Essa cultura de prisão, ela está impregnada em coisas muito antigas, desde o tempo da Revolução, da ditadura, coisa que eu participei de longe, não fui preso político, mas fui presidente de um conselho onde grandes pessoas que conheci, grandes amigos meus que estão aí, que ficaram presos junto com a Dilma e sofreram o que vocês não imaginam. E essas pessoas, quando elas entram e ficam dependendo de um favor, às vezes, de um juiz pelo direito, que ele tem direito à progressão, ele pega lá um defensor público, ou então um advogado da FUNAP, que monta lá para ele o tempo que chama montar o benefício, monta o benefício, e às vezes o juiz, dependendo se for juiz ou juíza, não sou machista, mas juízas são mais rigorosas na liberação de progressão de regime. Nós temos juízas aqui em São Paulo da execução criminal que são duras. Você vai argumentar, fazer um embargo auricular, que a gente chama, vai conversar com o juiz, e eles colocam de uma forma tão simplista que você sai frustrado. Você fala, puxa vida, eu estou falando de um ser humano, de um dia de liberdade que ele precisa. Quando ele foi preso naquele momento, na hora, ninguém perguntou nada. Você cometeu flagrante, você está aqui dentro, acabou, fim. E na hora de você sair, até quando vai o mandado de soltura ou alvará de soltura, se você chegar fora do horário, o cara dorme mais uma noite na cadeia. Por que não é igual ao flagrante? Se você receber um alvará de soltura 2 horas da manhã, o Dirceu com certeza sairia, o Genuíno com certeza sairia. Mas o Zé, o Mané, o Zé da esquina, não sai. O sistema não solta. Vai soltar no outro dia, no horário de expediente. Então, eu acho que o flagrante também deveria ser assim. Vai prender alguém em flagrante, olha, não está no horário, só a partir das 12 horas da manhã. Vai para casa, amanhã nós vamos te buscar lá. Esse é o princípio da isonomia processual. Esse é o princípio da isonomia. Todos têm que ser tratados iguais perante a lei. E pasmem, vocês que não conhecem, supostamente alguém aqui deve conhecer, esse sistema prisional. O regime de progressão, com 1/6 da pena, às vezes, dependendo do delito, ele é pleiteado. E quando chega na mão do juiz, existe uma sindicância. Alguém dentro da cela que estava aquele preso apareceu com um telefone celular, ou com estilete, ou com alguma outra coisa que não poderia ter lá dentro, droga, um cigarro de maconha. Todos os habitantes do barraco
eles sofrem uma sindicância. Olha a arbitrariedade jurídica do estado de exceção. A sindicância, quando é instaurada dentro do sistema, ninguém pergunta se o sindicato tem ou não advogado. O cara ele é patrocinado por alguém, ou Defensoria Pública ou algum advogado, porque ninguém vai lá, ninguém faz a defesa sem advogado, mesmo que seja colocado na hora. Aí vem um advogado da FUNAP, às vezes, e participa da sindicância, ouve a sindicância. E às vezes na sindicância, todos aqueles habitantes do barraco pegam uma penalidade. E essa penalidade impede com que ele fique na progressão. Vai se montar o benefício depois. Às vezes aumenta a pena 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo da gravidade. Numa fuga, por exemplo. Então o sindicato, ele simplesmente ele fica desamparado quando ele tem advogado. E quando o advogado é brigador, que eu conheço vários advogados brigadores, vai com o juiz e fala, excelência, o advogado dele sou eu. Como é que participa um outro advogado? Isso fere a ética profissional. Como é que um outro advogado vem fazer audiência no meu lugar? Se ele tinha advogado. Mas a sindicância ocorreu aqui, o senhor não foi notificado? Não, não foi. Se eu fosse notificado, eu não estava achando ruim. Então eu vou te notificar em 48 horas para você se manifestar em relação à sindicância. O cara já foi ouvido, o juiz já formou a convicção e o processo está praticamente encerrado. Isso é insegurança jurídica, é uma vergonha. É uma insegurança jurídica. E não vou dizer que a ordem é conivente com isso, porque a gente procura a ordem e toda vez que nós procuramos a ordem nos dá a resposta. Mas a nossa comunidade jurídica, hoje de mais de 300 mil advogados em São Paulo, nós somos fracos. A gente se rende à arbitrariedade. A gente se acostuma a dizer assim, eu não vou denunciar o vizinho lá, porque ele vai chegar lá, ele vai enfiar a mão na cara do meu filho, então vai acabar matando não sei quem. Você não denunciou, ele não matou você, nem seu, mas foi lá e matou outro. Nós temos essa cultura e esse medo de procurar o que é direito, não o que é exceção. A partir do momento que nós também passamos a aceitar a exceção, a gente vai viver num estado de exceção. E a gente não brigou para isso. A Constituição de 88, a Constituição Cidadã, ela nos deu o direito que foi consagrado através das manifestações da sociedade. Agora, você tirar um indivíduo da sociedade e colocar ele dentro de uma outra sociedade ilegal, da onde ele passa a dever, passa a fazer a família fazer a chamada correria, pegar dinheiro para pagar para fulano, para cicrano, sofrer sindicância, aumentar o tempo de pena, porque o nosso sistema judiciário ele não está alerta a esse tipo de coisa, porque também, de certa forma, muitos estão contaminados pela opinião pública. E o que é opinião pública? Hoje é a mesma coisa que falar para vocês, olha, todo mundo aqui tem dinheiro em banco, vamos sair, todo mundo sair correndo agora e vamos tirar o dinheiro do banco. Nós quebramos o banco. Vamos todo mundo, ninguém vai pagar IPVA, nós quebramos o Estado. Esse negócio, quando se fala opinião pública, são setores da sociedade. Setores que têm interesse em que a coisa fique dessa forma. Essa nossa submissão. Eu escrevi um artigo uma vez que chama Quem investiga essa gente que investiga a gente. Nós temos, dentro do sistema público nacional, pessoas que já foram exoneradas de cargos públicos a bem do serviço público e que voltaram e estão mandando. Você tem troca de secretariado em São Paulo ou em outros estados, onde delegados que já foram processados e condenados, até presos, voltaram e assumiram diretoria de delegacia. E tudo isso é verdade? É verdade. Quem está rindo é sério, é uma coisa séria. Aí você fala, você vai ser processado. Eu fui processado, já tive processo por advocacia administrativa quando eu fui procurar uma pessoa torturada dentro do DEIC.
Eu era presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, nomeado pelo governador, como eu sou hoje nomeado pelo governador também. E eu tentei entrar no DEIC. E me barraram de todas as formas. De todas as formas. Aí eu acionei a ordem na época. O presidente da ordem era o Carlos Miguel Aidar, que acionou a corregedoria da polícia, e o corregedor me ligou e falou para mim: doutor, não fica fazendo fusquinha aí dentro da delegacia. O cara que está aí dentro, ele estava assaltando um cara na Casas Bahia, e ele fechou a grade na mão do investigador e arrancou o dedo do investigador. Então, vê se o senhor sai daí, o senhor está arrumando problema com a gente, envolvendo a ordem. Falei para ele: olha, eu não estou envolvendo a ordem, eu estou envolvendo o Estado de Direito. Eu quero achar esse indivíduo. Eram umas 7 horas da noite, um delegado, eu não vou nominar esse delegado, porque ele ficou meu inimigo mortal, ambos. E consegui entrar e fui batendo de porta em porta nas DIVECAR lá no DEIC, não sei se vocês conhecem, ali na Zaquinage. Aí, de repente, eu abri uma porta, entrei e vi um cara caído atrás de uma cadeira. O cara todo arrebentado. Aí eu fui conversar com ele, ele não conseguia falar, eu acionei imediatamente o conselho, liguei lá no Palácio na época, porque como eu sou do Conselho Estadual, liguei na Secretaria de Justiça, e conversei com o cara, e o cara foi levado para o Hospital do Mandaqui, e eu fui ver o cara no Hospital do Mandaqui, ele tinha morrido. Morreu porque ele quebrou o dedo de um investigador na hora que foi fechar a cela. Uma violação dos direitos humanos violenta. E eu, no Conselho, encaminhei junto com o Dr. Hélio Bicudo e com outros ex-presidentes várias representações na OEA e na ONU, e o Brasil foi condenado em algumas delas, justamente por violação dos direitos humanos. Então vocês percebem que os direitos humanos não é aquilo que se ouve dizer genericamente, que as pessoas ficam passando a mão na cabeça de bandido. A gente passa a mão na cabeça da legalidade, que os direitos humanos são todos os nossos direitos. Se alguém aqui é contra os direitos humanos, é contra o seu próprio direito, que o artigo 5º garante para nós transporte, moradia, emprego, ser tratado com dignidade. E o que acontece? Você pega setores da sociedade que, de certa forma, acabam tendo visibilidade através de poder, seja poder econômico ou através de tráfico de influência, por conhecer cicrano, se conhecer fulano, você sabe com quem você está falando, e você paga caro por isso, mas porque nós estamos abaixando a cabeça para isso. Então, essa reflexão nessa noite do sistema prisional é para trazer para vocês, para dizer que essa superlotação, ela, além de ser desumana, degradante, ela investe contra a nossa paz. A criminalidade está violenta, eu acredito nisso, porque se vê e se tem estatística, e toda hora acontece com alguém próximo da gente. Antigamente se ouvia dizer dos outros. Hoje um vizinho seu é baleado, alguém é roubado, alguém é estuprado, alguém é mantido em cárcere, é o caixa eletrônico perto da sua casa que explodiram. Então a gente começa a ver a criminalidade com muito mais frequência do que se via anteriormente. De um lado é bom essa visibilidade, porque vai despertar na gente uma boa forma de cobrar das autoridades a nossa segurança, que nós temos direito constitucional. Afinal de contas, nós trabalhamos, pagamos imposto, nós contribuímos com o engrandecimento do país, e de repente você pega gestores públicos que não sabem administrar o condomínio dele para gerir o nosso dinheiro, o nosso imposto. Não tem infraestrutura para a cadeia, de vez em quando se constrói uma cadeia aqui, outra cadeia lá, mas não se constrói escola, não se constrói hospital, se busca médico do exterior, porque nós não temos hoje uma infraestrutura para atender as pessoas que precisam de médico. E acham um absurdo pagar 10 mil reais para um médico, quando se paga 1.800 reais por um preso. Uma vaga
imobilizado. O que é imobilizado? De um prédio, para você construir o sistema prisional, uma vaga custa R$49 mil. Uma vaga. O que é isso? Você construiu uma cadeia, e o número de pessoas que você põe lá dentro divide o valor que você gastou, que você gasta água, muita água, você gasta energia elétrica, você gasta todo o aparato dos agentes penitenciários que ganham salário, o armamento empregado, todo o material de higiene que, teoricamente, os presos teriam direito. Eu digo teoricamente porque falta muita coisa. O preso, para ele, falta colchão, falta material de higiene, as mulheres principalmente, no presídio feminino, as coisas básicas que as mulheres precisam, que cadeia, a mulher é tratada como homem. Eu não estou aqui também para fazer nenhuma apologia da coisa. Mas não existe uma cadeia para a mulher. Existe presídio feminino. A mulher, de repente, quando vai para a cadeia, ela vira um homem. Porque ela é vestida, inclusive, como homem. Vai de calça comprida e camiseta. A mulher é tratada como homem. Não tem moleza para a mulher também. Entendeu? Sofre também com visita íntima, sofre com visita do filho, da família. Aí vocês falam, poxa vida, o que você falou, nós sabemos de tudo isso. Agora eu pergunto, o que eu faço a minha parte, não só denunciando e não vindo da palestra. Eu faço isso em relatórios, faço isso em comunicados internacionais, para a ONU, para a OEA, para a Organização dos Estados Americanos, Direitos Humanos Internacional, e fazemos através do Conselho Estadual. Sempre fui militante dos direitos humanos, não tenho cargo, só tenho função de relevância, não tenho salário, bem como todos os militantes, não participo de nenhuma ONG, que o pessoal fala, é uma ONG não governamental, mas para funcionar a ONG não governamental, eles pegam o dinheiro do governo. Então, ONG não governamental não existe, é balela. Eu não vi ONG aí que não receba dinheiro público, que também é outra besteira do Estado de exceção. ONG não governamental. Vocês conhecem alguma que não recebe dinheiro do Estado? Então, senhores, a cultura prisional é que nós temos que discutir. Por exemplo, na Holanda, a semana retrasada, saiu um projeto de que os presos teriam que pagar 135 euros por mês para ficar na cadeia. Não, mas lá o sistema é até bom. Lá é sistema individual, no máximo 2 por cela. Lá tem escola, o pessoal realmente faz um trabalho de socialização, não ressocialização. Então fala para o indivíduo, olha, você vai ficar cerceado do teu direito de liberdade, mas o seu direito de continuar estudando, você pode, acessa até a internet. E o cara realmente ele vai produzir. Hoje está muito em moda falar na privatização do sistema prisional. Eu sou a favor. Muita gente é contra. Eu diria que mais de 80% quem milita é contra. Eu acho que privatizando o sistema prisional, você tem como fazer uma gestão público-privada, essas PPIs, onde você delegaria os centros de detenção provisória e as cadeias para a Federação da Indústria, do Comércio, enfim, para entidades privadas, banco, que em conjunto utilizariam essa mão de obra e de contrapartida o governo também. Por que você vai ficar com uma pessoa ociosa dentro da cadeia se você pode colocar ele numa frente de trabalho? Não é colocar uma bola no pé dele com uma corrente e expor para todo mundo, olha, o cara está preso lá, como aqueles desenhos do Pica-Pau lá. O cara está preso com uma bolinha na perna. Pegar essas pessoas e colocarem eles para trabalhar, ou no sistema público ou no sistema privado. Se imediatamente, após o período de 81 dias, se ele sai ou não da cadeia. Até, inclusive, para absorver esse tempo trabalhando e reduzir isso da pena. Né? Seria um redutor de pena, para cada 3 dias trabalhado, reduziria um dia na pena. Nós temos hoje em São Paulo 260, até ontem o dado estatístico, que entra muito e sai muito, em torno de 260 mil presos em São Paulo. Essas pessoas estão totalmente ociosas. Só na penitenciária feminina
é que ainda tem o trabalho laborativo lá, que elas montam um termômetro, fazem alguns serviços para empresas médicas que fornecem soro fisiológico, essa coisa, aquelas garrafinhas plásticas, embalagens, aquelas pinças, coisinhas que as mulheres usam de maquiagem, aquelas coisas todas. As mulheres trabalham, elas produzem. Mas os homens não. Eles ficam sem fazer nada. Eles ficam dentro do sistema, pedalando, como eu disse no começo, indo e voltando, porque senão atrofia também os membros da pessoa. E ele acaba não dando nenhuma colaboração, porque você imagina na cabeça de alguém, fala assim, olha, você está preso, você foi condenado a 2 anos de cadeia. O cara dá uma respirada, fala, pô, 2 anos, eu vou aguentar. A família consegue conversar com ele. Ele fala, pô, 2 anos, eu vou sair daqui 4 meses. Ele aguenta. Não vou falar todas as escalas. Você pega alguém que foi preso pela primeira vez e merece a pena, esse negócio de que o código é arcaico, de 41, que as penas são... É nada. O código é rigoroso pra caramba. As leis são fortes, as emendas que vieram são fortes. Hoje latrocínio começa com 20 anos de cadeia. Entendeu? Hoje tentativa de latrocínio começa com 20 anos. E se você tiver agravante, você vai nos 30. Você se vira nos 30. Então o que acaba acontecendo? Se você chega para uma pessoa e fala, você foi condenado a 20 anos de cadeia, e deixa ele num centro de detenção provisória até ele ser transferido para o sistema prisional, onde já existe o trânsito em julgado da sentença dele. Eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, mas você imagina para a cabeça de alguém falar que vai ser preso 2 anos, ele tem um comportamento, ele fala, puxa vida, eu vou aguentar. E outra que fala, você vai ficar preso 20 anos nessa masmorra. O cara enlouquece. Ele vai tentar de todos os meios sair dali. E não vem essa retórica dizer todo mundo tem direito à liberdade. Nós não temos direito à liberdade, nós temos direito à vida, a liberdade faz parte dela. Agora, se você foi preso, você fala tem direito de fugir, você não tem o direito de fugir, mas você vai tentar fugir. Porque você vai imaginar ficar 20 anos atrás de umas muralhas. O que você vai sofrer ali? Porque você cometeu um crime. Então é o que é? Que tipo de penalidade? É uma revanche em relação a quê? É uma vingança em relação a quê? Então pega esse indivíduo e faz ele trabalhar e tentar repor tudo o que ele fez para a vítima. Ele roubou, ele vai receber o trabalho dele, público ou privado, ele vai indenizar a vítima. Ele passa a dar aquele salário para a família, para os filhos, para que a expectativa de vida de alguém que morreu, tinha filho pequeno, seria 70 anos de idade. Então vai chamar essa pessoa e vai dizer, você vai trabalhar até o final da sua vida, para você, como pena pecuniária, você vai cumprir pena privativa de liberdade de 20 anos, nesses 20 anos você vai indenizar a vítima, e depois que você sair da cadeia, você vai trabalhar, e metade do seu dinheiro, até que a pessoa possa suprir o ganho dela, você vai passar para a vítima, para a família da vítima. Poxa, o que segura essas pessoas a tomar esse tipo de atitude? É melhor deixar na cadeia, porque R$ 1.800 por mês para cada preso, e hoje 550 mil presos no Brasil, vocês multiplicam, mais os investimentos que você tem de imobilizado, e mais as empresas que fornecem, como vou dizer novamente, se tiver alguém aqui da SAP, que fornece, do meu modo de ver, em várias unidades, uma lavagem que nem porco come aquilo. Eu cansei de abrir viatura chegando no CDP, que eu pedi para abrir, eu falei, abre por favor essa marmita. Tinha arroz, feijão, cheirando azedo, de 200 inspeções que eu fiz, 190 foram assim, um pedacinho de linguiça, meio ovo frito. Vocês já viram isso? Meio ovo frito. E vai para dentro, aquilo volta tudo. Os caras comem um pouquinho porque tem fome e depois volta tudo aquilo. Você vai lá na hora do recolhe,
você vê aquele desperdício de comida. Você vai na penitenciária feminina, lá tem a cozinha, as mulheres fazem a própria comida e comem com dignidade. Todo dia tem uma mistura, tem nutricionista, faz arroz, feijão, frango, uma carne, um legume, uma salada, toma um suquinho de laranja misturado, não seria uma laranjada, que é um suco, misturado com água, mas tem dignidade, lava lá seus pratinhos e tal. Quer dizer, é o mínimo. Você fala, puxa vida, que legal. É obrigação. Você tirou alguém da rua para pagar uma pena e você vai chegar lá dentro e vai tirar um direito. Com que direito você tem de fazer isso? Né? Então, o que nós fazemos? Com a nossa conivência, e eu volto a dizer novamente, nada é individual, a nossa é coletiva, a gente acaba aceitando esse tipo de coisa. Então, as pessoas ficam lá e falam, puxa vida, o cara entra com o ensino fundamental, o ensino primário na cadeia e sai com pós-graduação em criminologia. Por quê? Porque ele sofre lá dentro, ele passa a ser destemido. Ele não vai mais ter medo, porque ele é tão humilhado que ele saindo aqui fora, qualquer outro tipo de humilhação para ele não chega próximo ao que ele sofreu lá dentro. Aquela história, eu não sou religioso, mas tem aquela história bíblica, você dá outra face. Como é que você pode dar uma outra face se você entrou num sistema que te destruiu a sua face? Você ficou homem sem face. Você sai dali estigmatizado. Quando você saiu dali, você é um ex-detento. O cara não quer saber se seu crime foi de menor ou maior potencial ofensivo. Você está estigmatizado. Você é um ex-condenado. Vão desconfiar dele na família, que voltou. Vão falar, esconde tudo lá que o Paulinho voltou. Vai trabalhar no lugar, a pessoa levanta o antecedente. Se levanta o antecedente do cara, provavelmente ele não vai ser admitido. Mas como tem empresas que fazem convênios para admitir egressos, também a pessoa entra e ele é monitorado 24 horas, desde o momento que ele sai até o momento que ele entra até que ele sai. A primeira coisa que acontece, sumiu uma caneta, quebraram um vidro, foi o egresso. O cara leva uma condenação para o resto da vida, fica estigmatizado para o resto da vida. Aí você vai lá nas escrituras e fala sobre o perdão. Quem que perdoou quem? Quem perdoa quem? Né? Então é engraçado, eu perdoei, mas eu não admito. É igual o filho gay na família, que todo mundo acha bonitinho o beijo na Globo lá, que saiu ontem, antes de ontem. E quando chega na família dele, o cara fala, não, eu não aceito meu filho. A gente tem muito isso na Comissão de Direitos Humanos, vários pais que vêm conversar com a gente, falam, olha, eu não consigo conviver com isso. E meu filho ter um namorado, minha filha ter uma namorada. Eu tenho vontade de matar, então eu vim conversar com vocês, direitos humanos, para saber por que vocês deixam isso acontecer tão descaradamente. Não somos nós. É a sociedade que evoluiu. A sociedade evoluiu. Nós temos uma metamorfose. Nós temos, pelo que se saiba, quantos anos tem o Homo sapiens? Sei lá, 3 milhões, 4 milhões de anos. A era cristã, nós estamos em 2013. Lá fora, no Oriente Médio, estão esperando Cristo até hoje. O Messias não passou por lá. São culturas diferentes. Eu tive, há uns 4 anos atrás, no Egito, e achei aquilo um negócio assim, impressionante. Quem sai, eu estive lá no Cairo, visitando umas prisões, e quem sai do Egito, que é egípcio, ele não volta. Porque o conceito deles lá é que se o cara saiu daquela educação, ele veio conhecer o que existe do outro lado do mundo, que é a desgraça. O cara não volta. Nós estávamos com algumas mulheres lá que estavam vestidas como vocês, com decote, com a manga cavada, e lá tinha que colocar, de qualquer maneira, uma coisinha para cobrir os braços, a perna, porque se você andasse na rua, mesmo no Cairo, que é evoluído, você tinha que andar com segurança do teu lado, porque as pessoas
achavam que aquilo era uma afronta. É como se a gente andasse na Praça da Sé e visse alguém nu fazendo amor no meio da rua. A gente também ia ficar, né, puxa vida, o que é isso? A cultura deles é medieval. Eles estão assim nessa cultura. E no Sudão, no Irã, no Iraque, esses lugares que eu passei, eu comecei a fazer um paralelo dessas culturas. Aí depois você vai na Grécia, vai para a França, vai para a Alemanha. Cada um tem um comportamento. E nós, brasileiros, que somos uma miscigenação, nós temos a nossa própria cultura aqui. E a nossa cultura ela é permissiva. Mas ela é evoluída. Mas ela é permissiva. Nós temos muitos conservadores que ainda não aceitam certas coisas. Mas é a evolução. É o preço do celular, da imagem, do terceiro milênio, que nós estamos desenvolvendo. E a gente só não desenvolveu o quê? O sistema carcerário. Nós ainda tratamos o nosso igual como desigual. O sistema tributário nosso, ele é desigual. Quem tem capacidade contributiva? Você tem uma capacidade contributiva, você deixa de pagar um imposto ou IPVA, por exemplo. Você vê o que é a cultura. Você deixou de pagar R$1.000. Você não pagou no primeiro ano, no segundo é 1.500. No terceiro vem a multa, no quarto. Não é uma incoerência alguém não poder pagar 100 e quando for cobrado por 200. É uma incoerência. Existem umas incoerências sociais que são permissivas. Isso muito em execução fiscal acontece. Alguém que devia ICM R$1.000 vai para uma execução fiscal, acaba devendo R$1.000 do principal e R$120.000 de multa. São coisas absurdas e é coisa que acontece no paralelo no sistema prisional. Seria formar opinião de quem tivesse, é claro, que compactuasse com não só com as minhas ideias, com ideias também de outras pessoas que militam na área, de começar a pensar numa privatização. Começar a pensar em dividir essa responsabilidade e fazer com que essas pessoas que estão presas retornem para a sociedade laborando. Você pode dizer, pô, mas não tem emprego para mim, vai ter para ele? Não vai ter para ele porque ele vai ser obrigado. Nós trabalhamos por necessidade. Alguns não, que tem dinheiro aplicado, tem as coisas, que mérito também, cada um tem seu mérito de ter sua vida como tem. Mas se você pegar alguém e obrigar a trabalhar e pagar um salário mínimo, não é fazer que nem lá o Zé Dirceu, que vai trabalhar num hotel e ganhar R$20.000 por mês. Tudo bem, ele tem a capacidade, é um grande advogado, fez São Francisco, é um bom advogado, mas assim, dividido em classe. Mas a partir do momento que você saiu e você deve para a sociedade, você vai passar para pagar a sociedade. Você não vai fazer um caixa para você. Então você vai ser obrigado a trabalhar. Então põe para trabalhar no sistema público, põe aí no SAMU, põe aí no sistema de trânsito, põe nos hospitais, põe nas frentes de trabalho, põe na construção civil, põe na construção de presídios, construção de hospitais, põe esse pessoal em curso técnico. A gente tem lá no Conselho uma grande parceria com a FEComércio. A Federação do Comércio, ela ajuda muito com o egresso, arruma vaga para pessoas que querem trabalhar. Fizeram em Franco da Rocha um projeto piloto de construção civil, das pessoas que vão colocar tijolo, passar argamassa, fixar janela, basculante. E as pessoas que estão lá, Franco da Rocha acalmou. As pessoas que estavam presas passaram a ter 2 galpões industriais lá dentro. E acalmou a cadeia. A cadeia anda limpa. As pessoas ficam preocupadas com quem está mais naquele forno, que lá, quem conhece lá sabe que aquilo é um forno. E muita transmissão de doença. Hoje você tem HIV dentro da cadeia, que é bastante. Em torno de 20%, 25% dos encarcerados têm HIV. Você tem doenças como sarna, por exemplo, tuberculose, dentro de cadeia, que se aquilo sai fora, ele contamina também a população. É um perigo, é um risco, não é discriminação. É um risco, essas pessoas precisam ser atendidas. Entendeu? Então,
essa minha exposição para vocês é para que vocês reflitam e ficam sabendo de pessoa que é militante. Eu, como criminalista, eu fiz vários tribunais de júri, eu continuo fazendo visita em cadeias pelo menos 2 vezes por mês, eu continuo sendo relator de vários processos que vêm na Comissão de Direitos Humanos de violação dos direitos humanos, e assim como vocês têm uma amostragem hoje na televisão que fala assim, olha, as reclamações do DECOM subiram 50% para a telefonia. Aí fala, poxa, o mês passado foi 40% para assistência médica. O outro vem o Código de Defesa do Consumidor com aumento de preço e propaganda enganosa. Então tem sempre os picos que as pessoas se aproveitam. E na cadeia, o pico é sempre o mesmo. É falta de assistência médica, falta de assistência jurídica, falta de material básico, desrespeito humano dos piores, sem nenhuma prepotência da minha parte. Eu fui num programa da Record News e fui entrevistado pelo Heródoto Barbeiro, e ele me perguntou algumas coisas e eu falei para ele que cadeia no Brasil era uma masmorra, que eu conheci várias cadeias e do Brasil são verdadeiras masmorras. 2 dias depois, o ministro, o Eduardo Cardoso, ele falou que ele preferia morrer do que ficar preso um mês numa cadeia no Brasil. Então, o seu próprio ministro da Justiça, para vocês terem uma ideia como é o sistema prisional. Agora vocês vão perguntar, qual que é a solução? Eu falei o tempo inteiro. Pela minha ótica, seria, primeiro, um novo mutirão, que eu participei, inclusive, dos 2 mutirões do CNJ. E o CNJ foi muito ético, foi transparente, mas não teve o devido rigor que eu gostaria que eles tivessem. Por quê? Porque quando o CNJ vem e vai nos estados, eu andei aqui em São Paulo, em Goiás, em Brasília, só de São Paulo, na época que eles passaram, nós conseguimos, nesse mutirão, com o trabalho da Defensoria Pública, aliás, a Defensoria Pública hoje, os jovens que estão lá são os dos melhores advogados que esse país tem, são esses garotos da Defensoria Pública. Se vocês não conhecem, vocês vão passar a conhecer o que são os defensores públicos, assim como são os promotores, né, que participam de concursos, são pessoas com grande conhecimento jurídico, que às vezes inibem até a gente com tantos anos de profissão. Você vê os jovens muito bons e eles ajudaram nesse mutirão. Desse mutirão, tudo do universo, vocês terem ideia como é falho o Poder Judiciário, por isso que eu achei que o CNJ foi ético e talvez comportamentalmente falando, eles nem poderiam tomar decisão diferente, porque aí cairia em desgraça o sistema. Quase 15% dos encarcerados foram soltos por vício processual, que o juiz poderia ter feito de ofício. Mas o juiz não faz. Se tiver juiz aqui também, doutor Ulisses, pessoal que é lá, doutora Luciana, quantas vezes a gente foi despachar e brigar com o juiz? A gente tem que brigar pelo cliente, fala, escuta, mas não, chama na conclusão. E nós estamos falando, senhores, não estamos falando de uma dívida da caderneta de poupança, do fundo de garantia. E o cara fala, vai ser julgado pelo Toffoli, vamos esperar mais um. Nós estamos falando de vida. O cara tinha que sair ontem. Ele tinha que ir embora para a casa dele, cuidar da família dele. Aí alguém vai dizer, mas ele sair também, ir lá assaltar e matar outro. Também. Mas era o direito dele sair. Então o que acontece? Se você pega um vício dele, tem alguma coisa errada. Ministério Público errou, Judiciário errou, advogado errou. Mas não é. É a quantidade de processos e de análise. Quem é advogado aqui sabe que em audiência você às vezes prepara um memorial
E eu, como sou passional, eu me envolvo. A primeira coisa que alguns professores falam, até colegas nossos aqui, em várias palestras que eu tive, ainda bem que a unanimidade, nesse caso, ela é burra. Que a unanimidade para a paz, a unanimidade para a ordem é bacana. Seria bom que todo mundo pensasse assim, né? Vamos viver em paz. Então a unanimidade não é burra nesse sentido. Mas quando ela traça um outro perfil, que a pessoa pode dizer para você, olha, eu não consigo conviver com determinadas coisas. É você, pessoa. É você que está dizendo pessoalmente, mas a pessoa que está lá na cadeia, ela não pode conviver com determinadas coisas que você acha que você não pode conviver. Não, eu não posso conviver com a pessoa que consegue um benefício de um sexto. Isso é um absurdo. O cara foi preso 10 anos e com 1 ano e meio estava fora. Não é questão disso, é questão de você aplicar a legislação. A lei te beneficia, a lei de execução penal, ela foi feita para isso. É um outro juiz. E esse juiz que vai analisar, ele está com um monte de processo. Então você vai fazer uma audiência, você faz seu memorial, você vai conversar com ele, fala, excelência, para ajudar na convicção, estou trazendo o meu memorial. Só deixa aí, doutor, depois eu vou analisar. Raramente, para quem é advogado, você vai numa audiência que o juiz conhece teu processo. Ele pode ter 4, 5 volumes. Às vezes é juiz substituto. Ele senta ali e faz assim. Não viu nada do que você escreveu. Ele vai tentar formar a convicção dele com 3 ou 4 palavras que ele aprendeu na escola de magistratura, a ter uma leitura dinâmica. Mas ele vai passar rápido. Eu passaria rápido para saber se o dinheiro vai sair, se o dinheiro está na execução fiscal, se você conseguiu pegar seus honorários do Estado, se você conseguiu pegar a sua caderneta de poupança. Mas se eu for pegar uma vida, é que nem um médico no diagnóstico. Você chega na frente do médico e fala, doutor, estou com dor de cabeça. Ele não tira a tua pressão, ele não tira a tua febre e pergunta para você, você usa óculos? Você vai falar para ele, não, é minha mãe que está encarnada em mim, que está usando o óculos da velhinha. Então o senhor toma isso, você passa a ser uma cobaia. Essas áreas de ciências humanas, ela é muito perigosa. Porque você mexe com o ser humano. Então, na hora de você fazer um diagnóstico, você tem que ser passional. E os nossos colegas falavam, imagina, um advogado criminalista, civilista, tributarista, que se envolve com a coisa do cliente, o advogado não perde, quem perde é o cliente. Puta, eu quero morrer com isso, cara. Sou formado desde 1979, tenho 36 anos de advocacia. E eu fico doente hoje ainda quando eu ouço isso. Porque se você pegou alguém para patrocinar, justo que você ganhe seus honorários. Não importa o que você cobra ou se você fez de graça. Mas você está mexendo com um ser humano, com uma vida. Se você errar no patrimônio do cara, ele vai perder tudo que ele conseguiu. Se você errar no seu diagnóstico, ele vai ser condenado a mais anos do que ele deveria. Então, se envolvam nessas causas sociais, como se você estivesse se envolvendo com pessoas que vocês gostam muito. Eu não vou dizer família, porque tem gente também que compreende e vai dizer, pô, mas não tenho ninguém da minha família que está preso. Ninguém da minha família vai roubar ninguém. Então, como eu digo, nunca é pessoal. A coisa ela tem um efeito geral dessa minha comunicação. Então, eu peço a vocês que reflitam a respeito desses dados que eu dei da superlotação, de que o Brasil precisa de pessoas interessadas. Só do fato de vocês estarem aqui presentes já me deu um alento, porque às vezes eu vou na faculdade fazer uma palestra e tem 3 pessoas, 4, e as pessoas saem. Então, quando o tema ele é apaixonante, eu falo muito sobre segurança pública também, e quando você vai falar de crime, você enche uma sala. Quando você vai falar que a desgraça está ali, que o nego está matando, está usando ponto .40, que você não sobe no morro, que a polícia não entra em determinados locais e tal. É um fascínio. Então hoje nós precisamos melhorar a nossa vida
dando a nossa contribuição para o sistema prisional. E várias pessoas estão engajadas nisso. Pastoral Carcerária faz um trabalho excelente. A Comissão de Direitos Humanos da Ordem, a Comissão de Política Criminal e Penitenciária, e tantas outras organizações, Instituto Gaspar Garcia, Sol da Paz, Justiça e Paz, Centro Santo Dias. E graças ao nosso trabalho voluntário, aí eu me incluo sem nenhuma prepotência, é que a coisa ainda não está pior. Então vocês imaginam, né? Se está do jeito que está, será que pode ficar pior? Então eu acho que talvez o pior ainda está por vir. Eu peguei hoje um pensamento, eu achei incrível, que é muito na minha linha pequenininho. Quando o animal livre ou um ser humano é encarcerado, uma parte do seu psique se fragmenta e de alguma forma o enlouquece e nunca mais ele ficará normal. Então, quando formos fazer um julgamento de qualquer pessoa que foi presa, nós precisamos saber que o nosso sistema é um sistema de cultura prisional, que às vezes prende quem merece, solta quem não merece, não prende quem tem que ficar preso. E eu, como disse, é uma utopia você dizer que as pessoas não precisam ser presas. Eu sou totalmente contra a cadeia. Sou totalmente favorável à prestação de serviços da comunidade. Sou favorável à utilização de tornozeleira. E os crimes, claro, considerado hediondo, que também é uma outra porcaria que a legislação fez, porque um cara com 2 cigarros de maconha ou 3, que é considerado traficante, imagina o potencial dele, ele entra no crime hediondo. Entendeu? E não tem nada de hediondez nisso, tem permissividade, porque enquanto as pessoas estiverem fumando maconha, cheirando cocaína, ora, o que é a figura do traficante? Que hipocrisia é essa que a gente está vivendo? Metade da cadeia são de traficantes. Vai conversar com um traficante na cadeia. É um cara que saiu daí da Estação da Luz, é outro que veio do interior, outro que foi pego dentro do ônibus lá. Tudo bem. A lei, o artigo 33, ele tem vários verbos. Manter, portar, transferir, deixar, trocar. Então, os verbos, eles que incriminam e dão a idiotez ao crime, não a atitude. Né? Então, é uma hipocrisia você manter uma cadeia com pessoas chamadas traficantes. Quando você pega traficante na realidade aí que traz droga de avião, de navio, 15 toneladas, 20 toneladas, sobe um morro com não sei quanto, ninguém pega. Ninguém pega. Agora o porcariazinha lá que vai lá dar duas pedrinhas de crack, ele é traficante. Vem a imprensa toda e começa, olha, prenderam o traficante Zé não sei de onde, fulano de tal. E olha a ironia. A própria imprensa e a própria polícia fala assim, ontem tivemos no ponto de droga. Porra, se você conhece o ponto de droga, é que nem você conhecer uma loja. Você sabe que ela existe. Onde foi pego ontem? Foi pego lá no Jardim Brasil, na casa da dona Rosana, que já faz tráfico há 20 anos. E foi preso. Aí você passa 2 semanas depois, na mesma casa da dona fulana, está lá o buraquinho na parede, e o cara enfiando dinheiro e carrinhos bons lá, Mercedes, BMW, bicicleta. Os caras vão buscar. E continua lá. Aí pega o cara de bicicleta que foi lá, prende. O cara que foi com a BMW, a placa fica escondida, não aparece. Quem fomenta o tráfico de droga é o viciado. É igual a receptação para roubo de carga. Se você não tem o receptador, você não tem para quem vender, você não rouba. Se você não tem para quem vender droga, você não tem como traficar.
E você institucionaliza várias coisas, que eu falei do direito comparado até o direito tributário. Você vem na rua 25 de março, você vai em alguns shoppings da Avenida Paulista, na rua Augusta, você chega lá com pessoas estrangeiras, que você para, você compra um negócio e fala para ele assim, eu quero a nota. Não tem nota. Eu quero garantia. Não tem garantia. 3 meses, traz, troca. Cara, você vê coisas, eu não vou alongar muito, que está tudo dentro do sistema prisional. Estive fazendo uma audiência no interior de São Paulo, uma audiência criminal que, logo de início, eu me indispus com o promotor de justiça. Era um rapaz novo, foi totalmente indelicado. Eu acabei brigando com o promotor e o juiz tomou parte do promotor. E olha a ironia. Por causa de um crime contra a saúde pública, a Lei 8.078, de que um comerciante estava vendendo produtos sem origem e tal, e prenderam o cara. Olha a ironia do destino. E o promotor bateu boca comigo, eu estava na sala de audiência antes de entrar a minha, já tinha visto a postura do promotor. Falei, puxa vida, vai ser hoje que eu vou sair no jornal, porque vai ser a primeira vez que eu vou dar um murro na cara de um promotor. E vai sair no jornal que o advogado brigou com o promotor. Na hora que eu fui bater boca com o promotor, o juiz entrou e tomou a defesa dele. Aí eu briguei com o juiz, que eu falei, escuta, o senhor não é parte no processo. Eu estou discutindo. Aqui nós estamos discutindo, o senhor não vem me chamar a atenção, só chama a atenção do promotor. Ou chama a atenção dos dois. Aí saiu aquele bate-boca, aquela coisa toda que quem milita no crime, na área criminal, está acostumado. E o crime versava sobre isso. Antes de eu entrar na audiência, eu reparei uma senhora com uma sacola no fórum, e ela estava vendendo para o cartório, que só são 2 varas, ela estava vendendo queijo fresco, queijo parmesão e salame. E todo, você viu, né? E todo mundo comprando. Inclusive um dos cartórios já tinha cortado o queijo e as pessoas estavam comendo. Então eu peguei aquilo, foi irônico, hilário. Ela se versava sobre um crime de produto sem origem. Na hora, tem uma figura jurídica que se usa muito no direito civil, que é a chamada inspeção judicial. Isso é muito quando o casal briga, pede separação de corpos, divórcio, que ele fala, olha, eu não morava com ela, o cara, morava assim, não morava. Sou advogado, é experiente, ele fala, excelência, pela ordem, eu queria invocar a inspeção judicial, e eu gostaria de sair daqui agora, com a perua do judiciário, ninguém se comunica mais, e nós vamos lá na casa da pessoa, porque eu vou abrir lá e vou mostrar que estava lá a camisola dela, a calcinha, o chinelo que estava lá. Ela mora lá, largou lá minhas coisas. Essa é uma figura que existe, viu? Para quem não sabe, é antigo. E o juiz vai e constata, faz a constatação, o laudo de constatação, então às vezes pela mentira e tal. E o que aconteceu nesse dia? Eu cheguei para o juiz e falei, excelência, eu não conheço a figura da inspeção judicial no Código Penal, nem no Código de Processo Penal. Mas Vossa Excelência é conivente com o crime que está acontecendo aqui fora e o Ministério Público também. Aí ele falou para mim, pô, esse cara veio de São Paulo, deve ser louco, esse velho careca é louco. Eu falei para ele, eu vou parar a audiência, eu vou levantar daqui agora, eu vou chamar a polícia. E, lamentavelmente, nós vamos ter que prender uma pessoa aí fora, que ela está em curso no artigo 8.000, na Lei 8.078, que é crime contra as relações de consumo e contra a ordem tributária. É o mesmo processo que o meu cliente, regularmente constituído, está sofrendo nesse processo porque o produto dele foi pego com vencimento de um dia, porque o repositor esqueceu de tirar da prateleira, porque o produto não é de fabricação, ele é varejista. Ele está sendo preso em flagrante por causa de um produto perecível no valor de R$14. Agora, o senhor sai comigo aqui? Não, não vou sair. Eu fui lá fora e peguei a mulher pelo braço e levei meu na marra na sala. Aí eu falei, o senhor pode, por favor, abrir a sua sacola? O senhor vai comigo no cartório. Bom, o juiz olhou, o promotor olhou um para a cara do outro. Eu falei, então, excelência, o senhor está diante de uma notícia crime. Se o senhor não processar a mulher, o senhor vai responder por prevaricação, o senhor e o promotor, e eu vou chamar o delegado, se o delegado não prender o senhor, também vai responder por prevaricação. O que nós vamos fazer?
Aí o juiz novo, acho que tinha uns 36, 38 anos, me olhou e falou, bom, doutor, vamos redesignar a audiência, que eu vou analisar melhor o processo e tal. Eu, por livre consciência, eu acabei fazendo, mas tive sorte. Coitada da mulher, deu dó a pena, que está trabalhando, coitada. Eu deixei meu carro na estação do metrô, porque eu não ia chegar a tempo aqui, e eu estava subindo ali na escada da Praça da Sé, e os rapazes estavam vendendo guarda-chuva. Pô, tá fazendo puta trabalho pra gente, um favor, você comprar um guarda-chuvinha por 5 mangos lá, para não molhar a careca. E quando eu fui comprar o guarda-chuva, segurança eu falei em cima do carro, não pode vender. Pegaram o cara, arrancaram os guarda-chuva dele, o outro saiu correndo lá para trás. Então você vê, o cara está trabalhando ali, fazendo um favor para a gente, mas é um crime, porque ele está vendendo um produto que você não sabe a origem e também não está recolhendo os impostos. Aí eu falo para você, nossa, um rapaz não está recolhendo imposto, cometendo um crime, você sai aqui fora, estão as banquinhas de chocolate, de melancia. É ou não é uma incoerência? Nós não evoluímos nessa parte. Então, meus colegas, meus amigos aí que vieram prestigiar, ponderem a respeito do sistema prisional brasileiro e antes de tecer alguma crítica do sistema, pensem no ser humano que está lá dentro. E, claro, pensem na vítima também. E uma das formas de privatização seria a indenização para a vítima.